Boa noite, estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta. Que alegria! Edição número 80, edição comemorativa de 80 programas. Que alegria! Claudomiro, querido, que bom te ver novamente aqui. Alessandro, os amigos de sempre, hoje comemorando 80 edições, edição de número 80 do programa Direito em Pauta. Ano 3, e hoje o assunto é a revogação da reforma trabalhista. Daniel Marques, Elisabetta querida, Patrícia, bem-vinda. Nossos amigos vão chegando para a nossa edição comemorativa, 80 programas, e nosso convidado já está por aí. Já vou colocá-lo aí para participar conosco. E hoje é o tema em questão é a revogação da reforma trabalhista, prós e contras. Tem que ter a revogação da reforma? Não tem. A reforma trabalhista aconteceu em 2017, no governo Temer. Aconteceu no governo Temer em 2017, em novembro ela foi promulgada, e aí trouxe mudanças consideráveis. Grande doutor Horácio, meu querido amigo, que honra. Ô, Constantino, como vai? Tudo bem? Tudo, você me ouve bem? Eu ouço perfeitamente. E você me ouve bem? Também te ouço bem. Estava aqui falando do nosso tema, da revogação da reforma trabalhista. Boa noite especial para você. Você não sabe, mas hoje é uma edição especial, programa de número 80. São 80 edições. E aí, com a alegria de te receber para comemorar essa marca de 80 programas. Ah, que Muito obrigado por, bacana. muito obrigado por ter aceito o convite. Vários amigos aí já vão chegando. E é isso, vamos começar mais uma edição do programa Direito em Pauta com o querido Horácio Conde. Horácio Conde, que é advogado trabalhista, presidente na Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, nossa querida AAT-SP, sócio da Horácio Conde Advogados Associados. Além de tudo, é um entusiasta do direito do trabalho, já assisti várias palestras dele, ele se empolga e defende, fala bem. É um advogado trabalhista, como a gente diria, é um advogado trabalhista da gema, mas é aquele que defende com conteúdo, com conhecimento, ponderado, não escolhe lado. É isso que me deixa feliz de tê-lo aqui no programa. Te passo a palavra aí para o seu boa noite e a gente já começa o nosso bate-papo de hoje. Ô, Constantino, primeiro eu fico muito feliz de participar hoje do programa de número 80, então. É o ano em que eu nasci, do século passado, porque eu nasci em 1980. E você colocar assim para cima a bola só vai aumentar a expectativa do pessoal. Eu pretendo aqui bater um papo contigo, que é um dileto amigo, um grande professor, admirado e muito querido por todos do nosso meio, aqui no Direito do Trabalho, na associação, em todos os meios que eu circulo do direito e da política em geral, mas em especial na política na advocacia. Vocês também é uma pessoa muito, muito benquista, e eu fico honrado de participar depois de ter visto que tantas outras pessoas muito mais valorosas e com um peso gigantesco também para o direito do trabalho e para o direito em si já estiveram aqui. É uma honra contribuir aí contigo, Constantino. Sabe que faz tempo que eu estou para te convidar e aí as coisas vão encaixando. Falei, não, preciso, virando 2022, estava na minha lista. E aí, estamos aqui agora. Cara, me Tá fala bom. uma coisa. Eu sempre tenho começado aí o programa perguntando como o direito surgiu na sua vida, cara. Já era uma vontade, veio por acaso, como na minha. Quem me acompanha sabe que eu queria ser dentista. E aí não rolou, virei advogado. Ainda bem, estou satisfeitíssimo aí. Deu certo. Deu muito certo. O Constantino, eu também não foi muito assim foi meio por acaso. Eu gostava muito de psicologia, das questões ligadas ao entendimento do humano por ele mesmo e tal. E aí, não tendo tido êxito no primeiro vestibular e tal, eu fui incentivado à época pela minha mãe, que foi uma pessoa que também era uma enfermeira, não tinha nada a ver com o ramo do direito, mas ela me incentivou. Eu tinha uma ideia de um grande advogado lá do interior, que é o Carlos Gerber, que é meu tio,
eu o via passando, assim, andando, me parecia uma pessoa que exercia determinadas atividades que eram muito satisfatórias para ele, sabe? Numa comarca muito pequena do interior. Então eu via mais ou menos hoje eu sei que era um júri, eu sabia que era uma audiência, hoje eu sei que é uma audiência, era alguma atividade que ele estava praticando, e achava muito bacana aquilo e tal. E aí fui fazer vestibular para direito, e quando comecei o curso, eu de cara assim fiquei aquelas primeiras matérias e tal, mas tive a sorte de ter bons professores e logo depois começar a perceber que ali havia alguma coisa interessante. No fim da linha dessa história, que é longa, acho que como de todos nós, eu me descobri assim uma pessoa muito melhor tendo feito a faculdade de Direito. E a partir daí fui desenvolvendo a paixão natural por advogar. Que legal. É, história bonita. E aí com sucesso, né? Atingiu sucesso, tanto que hoje é presidente aí de uma das mais importantes associações de advogados trabalhistas, se não a mais importante do país. Sinal de que está no caminho certo. E aí a advocacia trabalhista, ela vem por algum motivo especial ou também foi acontecendo? Não, foi acontecendo. Eu tive uma atuação enquanto estagiário e tal, muito ligada ao direito público e tal, e aí não havia muita interlocução ali do que a gente fazia trabalhando no escritório, nos outros lugares que eu estagiei com o direito do trabalho. E aí, mas assim que me formei, eu vim para São Paulo para continuar os estudos e tal. E aí aqui eu tive professores, o que mais me chamou a atenção foi o Dr. Pedro Sampaio, que foi juiz aqui, desembargador em São Paulo. Ele dava aula lá no Damásio e ele foi o cara que me chamou a atenção assim para um outro lado do direito do trabalho que eu ainda não tinha muita consciência do para que servia e tal, assim, tinha uma ideia muito rasa, como acontece até hoje nas discussões, até sobre o tema que nós vamos falar, né, Constantino? Mas tinha uma ideia Verdade. muito rasa. Quando eu percebi, assim, para resumir, que no direito do trabalho estaria, como eu acredito mesmo, sem demérito a nenhuma outra área, mas como eu acho que de fato está o futuro de qualquer sociedade organizada, eu fui me apaixonando, apaixonando e fui advogando, que era uma coisa que até hoje me move muito fortemente. E aí estou aqui, mas tudo mais ou menos por acaso, com uma descoberta por acaso que depois eu fui aprofundando com o meu interesse. Legal. E aí, dentro do direito do trabalho, a gente já vai entrar no tema, tá, pessoal? Só para ter passar brevemente aí pela história do Horácio, a gente já entra no tema. Dentro da advocacia trabalhista, você tem aquela coisa, só faço empregado, faço só empresa, ou você tem um escritório que atende de maneira geral aí, dentro da justiça do Constantino, trabalho? no começo de qualquer escritório, né? Porque às vezes a gente vê a história de advogados como você, e para o lugar onde eu também estou me direcionando, já bem posicionados na advocacia, acho que quem está começando também fica sempre assim, mas no começo do escritório a gente desencravava até a unha, se batesse aqui a gente fazia. Mas Qualquer aí, coisa, é verdade. qualquer coisa. Agora, depois, a vida foi me conduzindo para advogar em direito de trabalho, quase que exclusivamente, com exceção de um caso ou outro estratégico, e principalmente para empresas. Eu também advogo para trabalhadores, dos mais simples aos altos empregados, como a gente chama, né? Posição executiva e tal, que demanda um a outro tratamento, às vezes, mais detalhado do tema. E o escritório atende o direito civil em geral, direito do consumidor e direito do trabalho como carro-chefe, 80% aqui. E Legal. a arte, já que você falou, Constantino, só para não deixar de dizer, talvez não seja mais importante, mas é a maior associação de advogados trabalhistas do país. O Estado de São Paulo tem aqui na arte uma força muito grande na advocacia trabalhista e que tem uma história de 40 anos muito extensa, muito longa. Quero convidar quem está aqui conosco, nos assistindo, e quem ainda irá nos assistir, a se associar, conhecer os nossos trabalhos na associação, será muito bem-vindo. E a associação é bem séria, eu posso atestar, eu estou lá, participo, e é isso aí. Conheçam a Associação dos Advogados Trabalhistas, são muitos cursos, tem muitos eventos, é bem legal. Mas vamos lá. Cara, o advogado trabalhista é o vilão da relação entre empregado e empregador?
jogam na conta do advogado trabalhista todos os problemas. Aí a tal do vai colocar no pau, né? O problema é o advogado, nós, né? Eu me considero também um Sim, advogado trabalhista, obviamente. sim. Hoje a gente faz mais consultoria, mas a minha raiz é trabalhista, eu nunca vou esquecer ele nem deixá-la de lado, porque eu gosto bastante e acredito como você, que é uma área que, bem cuidada, ajuda demais no desenvolvimento social do país e econômico, a gente vai falar disso. Mas vamos lá. Nós somos os vilões da história, isso, a culpa é nossa de tanto processo, de tanta insegurança, tudo é culpa do advogado trabalhista, é isso? É, até entrando já um pouco no tema, né, Constantino, chega a ser curioso, para dizer o mínimo, como nas discussões muito rápidas que aconteceram ali no Congresso Nacional sobre a reforma trabalhista, mais se falou sobre os advogados trabalhistas do que efetivamente sobre as relações de trabalho que estavam pretensamente sendo discutidas. Mas não, Constantino, você bem pontuou aí, a sua atuação na consultoria, por exemplo, é um exemplo disso. O advogado trabalhista ele serve para evitar problemas e para ajudar na administração da justiça, naquilo que a justiça vai ter como função principal, que é de distribuir os direitos que estão previstos em leis em geral. Né? O advogado trabalhista, no fim, acaba recebendo essa pecha porque existem muitas ações trabalhistas no país. Não é o país, nem de longe, que tem mais reclamações trabalhistas no mundo, como alguns disseram aí, baseados, sabe-se lá no quê, ou baseados em estatísticas descontextualizadas, né? Comparando com países com tamanhos e populações completamente diferentes da nossa, com sistemas de justiça completamente diferentes dos nossos. O Sim. advogado, no fim, Constantina, ele serve desde para auxiliar a empresa, por exemplo, a entender como é a justiça do trabalho, como ela funciona, como são aplicadas as leis, ou seja, ele não deve funcionar só quando o leite já derramou, né? Quando o problema já existiu, muitas vezes até por um desconhecimento do próprio empregador e por parte do empregado, algumas vezes. Ele deve funcionar nessa função consultiva no começo, dizendo para a empresa como é que funciona a justiça do trabalho em geral, para depois, e aí sim, se necessário for, litigar. Então, o advogado trabalhista não cria direitos, não cria ações, embora, né, você sabe bem também, que algumas pessoas que não vivem o cotidiano da justiça do trabalho, às vezes usam os exemplos mais absurdos, né? Ah, recebi uma ação que tinha um pedido de dano moral de 1 milhão e fiz um acordo de 5 mil. Esse tipo de argumento, que assim é muito raso, representa uma exceção à regra. O trabalhador, neste caso, pede tudo e a empresa tem que provar tudo aquilo que ele pediu. Também não é verdade. Essas questões são exceções. Como são exceções as notícias mais jornalísticas, mais, digamos assim, mais explosivas, mais midiáticas. O dia a dia não é assim. Então, o advogado trabalhista, no fim, ele colabora com as relações de trabalho e a gente evita no dia a dia, pelo empregado e pelo empregador, que alguns problemas aconteçam. Você sabe, e vou terminar com isso, Constantino, que se a justiça do trabalho fosse um problema, e se o advogado trabalhista fosse um problema, algumas empresas que têm condição de ter consultoria jurídica, que têm conhecimento técnico, podem investir em medidas preventivas, como, por exemplo, só para usar um exemplo, os bancos, né? Não haveria uma enxurrada de ações como acontece hoje, como a gente vê nos fóruns trabalhistas de qualquer país. A justiça do trabalho acaba sendo utilizada, e aí tem quem concorde que isso é uma questão positiva e outros que discordam, dizendo que isso é uma questão negativa. A justiça do trabalho, no fim, como um lugar que aplica as leis, pode ser utilizada, ou pode ser vista, na verdade, até como um fator de alta previsibilidade daquilo que ela tem em termos de contingência, uma empresa, né? Você sabe que uma empresa vai lá e, quando ela vai ser vendida, por exemplo, Constantino, você dá consultoria para a empresa, você sabe disso. Ela vai lá e contrata um advogado para fazer o passivo tributário dela. O outro para fazer o passivo de direito civil dela, com contratos, fornecedor, consumidores e tal. E o direito do trabalho, eles pegam as ações já em curso e mandam liquidar os valores dos pleitos ou das sentenças, dos acórdãos e tal. Que é um absurdo. No fim, acho que vale a pena dizer, porque você é um professor, Constantino, e tem aí no seu público alunos, eu acho ainda que existe, e algumas pessoas também têm essa mesma opinião,
que existe ainda uma espécie de um ranço, de uma memória mal construída daquilo que a Justiça do Trabalho foi até pouco tempo. Ela era um ramo do direito, o direito do trabalho era aplicado por um ramo do Poder Executivo. Os mais velhos, você se recorda, até hoje dizem, vou lá no Ministério do Trabalho. Quando, na verdade, ele está indo no Poder Judiciário, na Justiça do Trabalho. Mas ele ainda diz, vou lá no Ministério do Trabalho, porque antes, logo que as leis trabalhistas foram editadas, era lá no Ministério do Trabalho que se tentava fazer e regular a aplicação. Depois isso evoluiu, a Justiça do Trabalho se tornou um ramo do Poder Judiciário, e talvez por isso, por essa folga histórica, vamos dizer assim, as empresas se acostumaram menos do que o direito civil, que já era centenário, que já vinha de longa data, o direito comercial à época e tal. Elas se acostumaram mais a tomar as orientações trabalhistas com aqueles importantes profissionais, mas que não servem para isso, que são os contadores, os profissionais de RH, porque mexiam ali com a folha de pagamento e tal, então, e menos com o advogado trabalhista. Foi se percebendo ao longo do tempo e de maneira muito tardia a importância dessa área do direito, do advogado trabalhista em geral. Acho que tudo isso contribui para essa imagem errada, que na prática não se verifica. O advogado trabalhista é a solução das empresas e dos trabalhadores e não o vilão delas. E muito se falou aí, no passado recente, da extinção da Justiça do Trabalho, que tinha que ser incorporada pela Justiça Federal, que a Justiça do Trabalho só dava prejuízo para o país, que o país não crescia por causa da Justiça do Trabalho. Eu sou bastante liberal, assim, eu gosto da coisa mais livre, com menos interferência do Estado. Mas isso passa anos-luz de distância da gente desprezar a Justiça do Trabalho, desprezar a importância da Justiça do Trabalho para essas relações, para que o país se desenvolva. Justiça do Trabalho forte são relações entre empregado, empregador, capital e trabalho mais fortes, mais sadias. Então, essa ideia que se tem de que a Justiça do Trabalho é a vilã da história é totalmente equivocada. E vamos lá. Depois a gente teve a reforma trabalhista no governo Michel Temer, só para clarear, em novembro de 2017, uma reforma que era uma coisa e virou outra, você vai falar um pouco disso, quer dizer, começou lá pequenininha, eram 6 artigos, e aí no meio do caminho tiveram alguns temas aí que movimentaram o país, e aí onde passou o boi, passou a boiada. Mas, num primeiro momento, a gente teve uma redução dos processos após a reforma trabalhista. Minha pergunta, até para contextualizar e para a gente seguir, essa redução ela se manteve até hoje? Porque no primeiro momento, tá vendo? Era isso mesmo, aí, ó. Agora é só apertar um pouco o empregado, não tem mais reclamação trabalhista. Agora que tem que pagar custas, o cara não vai mais. Agora que tem que pagar honorários da outra parte, o cara não vai mais. Aí, tá vendo como a gente não estava errado? A gente estava certo. Errado era o advogado trabalhista que pedia qualquer coisa e tal. Óbvio que até para fazer jus à verdade, óbvio que a gente, infelizmente, como em qualquer profissão, tinha os advogados que realmente chutavam o balde, usando um termo bastante simplista. Chutavam o balde, mas ok, exceção nunca pode ser regra. Exceção. Aí vamos lá. No contexto da pergunta, essa redução que se verificou lá no início, ela já se estabilizou, né? As coisas já voltaram ao normal, ou ainda não? Elas voltaram. E eu vou, antes de falar rapidamente sobre isso, Constantino, você me permite mandar um abraço aqui. Quero pegar, eu estou vendo o doutor Walter Alves de Souza, que é tesoureiro aqui da associação, um grande querido advogado trabalhista aqui de São Paulo, gigante. E mandar também um abraço aqui. Eu vi que passou o doutor Messias e o doutor Evandro, também lá de Guarulhos, que são grandes advogados e que, na pessoa deles, eu quero mandar um abraço para todo mundo que vai nos ver aqui. Legal. E aí, sem te cortar, só aproveitando o teu Sim, gancho, lógico. eu até peço desculpas que eu vejo muita gente passando e acabo não mencionando todo mundo para não ser deselegante com alguns, mas não é só por isso. É pela atenção de ter que ficar ligado para conduzir, sim, tratando com fera que nem você, eu não posso errar, então eu tenho que ficar ligado aqui para conduzir, mas a gente vai vendo aí e fica também o meu agradecimento todo mundo que prestigia o programa aí ao longo dessas 80 edições. Mas vamos lá, você estava falando da questão. Bom, então, a redução. Aconteceu a redução? Aconteceu. Por quê? Porque ao longo de muitos meses, Constantino, o que mais se disse na grande mídia, e que foi dali, as redes sociais já existiam, mas talvez não comunicassem tão bem naquela época como hoje em dia, e não se promovesse através das redes sociais de debates importantes como hoje se promovem,
a tecnologia ela cresce de uma maneira exponencial. Então, 2017 faz já quase muito tempo, né, que aconteceu em termos de evolução tecnológica. Então, a grande mídia, que era fonte de muita informação para muita gente, repetia de maneira quase que maçante e completamente descontextualizado o que deveria falar, mas eu vou dizer sobre isso mais para frente. Ela repetia toda vez que isso iria fazer com que houvesse a geração de empregos, que iria diminuir essas ações desses advogados, que seriam essas pessoas que quase que completamente, quase que na totalidade, entravam com ações desarrazoadas. Mas mais que tudo isso, Constantino, mais que tudo isso, dizia-se muito que o trabalhador, agora, se ele fosse entrar, ele teria que pagar as custas, ou se ele perdesse, ele teria que pagar os honorários do advogado da outra parte, que é uma coisa que até poderia já ter acontecido no passado. A legislação processual, desde antes até de 73, já tinha figuras que previam aquele que usava o judiciário de maneira inadequada, né? Mas se dizia muito isso, quase que esquecendo, Constantino, que a empresa também passaria a ser condenada a pagar os honorários do advogado reclamante. Então, iria subir o custo do processo para a empresa, no fim das contas. E se reduziu mais por essa postura midiática de que, olha, se retirou direitos, agora ficou mais difícil para o trabalhador, agora não dá para cobrar. Essa coisa dita dia após dia, isso foi sendo introjetado na figura dos empregados, dos trabalhadores mais simples, que não tinham tempo de se informar e muitas vezes não tinham condições por não ter recebido uma educação que os privilegiados como nós tivemos acesso. Essas coisas foram se introjetando e isso sim diminuiu o número de ações no começo. Depois, Constantino, também contribuiu para isso o desemprego, porque a reforma não gerou emprego, ela gerou uma subempregos, desemprego em geral, mas também desaqueceu a economia, que também gera o desemprego, uma bola de neve meio ao contrário, e isso também faz com que o número de ações se reduza. Porque se o trabalhador ele sai e tem os direitos respeitados numa economia de pleno emprego como a gente teve, ou quase de pleno emprego para alguns como a gente teve em alguns anos para trás, ele saía de lá, reclamava, né, entrava com ação trabalhista, logo depois ele já estava trabalhando e entrava de novo se tivesse os direitos desrespeitados e assim ia. Com o desemprego, ele, além de tudo isso, além de ter sido massivamente atacado com informações falsas de que agora não pode mais processar, onde já se viu, que vai ter que pagar de qualquer jeito, além disso, ele não se recolocava. Então, ele não tinha mais esse processo que seria a segunda empresa, nessa historinha que eu contei aqui, ela já não existia mais. Então, o desemprego contribuiu para isso, e essa onda massiva de ataques à informação, que é um tipo de discussão com uma desonestidade intelectual muito grande, né, Constantino? E aí isso fez sim. Agora, já normalizou? Voltou muito à normalidade, ainda sempre fazendo a ressalva de que é um número menor por conta justamente do nível de desemprego que se enfrenta no Brasil e tal, né? Alimentado pela própria reforma. Mas ela já está voltando à normalidade porque o trabalhador percebeu isso, Constantino. Ele percebeu que, na prática, aquele leão do pagamento das custas não existia, porque bastaria ele entrar com a ação, como fazia a grandíssima maioria dos trabalhadores, entrava com a ação, estava pleiteando que era de direito, iria eventualmente ganhar. Poderia perder, porque um processo é feito de uma série de circunstâncias que envolvem, até no fim da linha, a habilidade do advogado, a boa vontade do juiz, do tribunal, e assim vai. Não em termos de falta de interesse dos juízes, é lógico, né? Mas da falta de estrutura, né? O poder judiciário presta um serviço público assim como os hospitais públicos prestam, e não tem estrutura. Não há Cristo que consiga prestar um bom serviço de excelência, ainda que tenha uma pessoa bem qualificada. Por exemplo, no hospital tem gente morrendo no corredor, e o médico está lá com toda a boa vontade, o enfermeiro. Assim também os juízes e os servidores, que são muito valiosos e valorosos. Eles são muito importantes, eles fazem a máquina girar mesmo e tal. Não tem como prestar um serviço de qualidade. Então, todas essas variáveis, é lógico, podem impor ao trabalhador uma condenação. Mas isso sempre aconteceu, e não mais das vezes ele pleiteia o que ele tem de direito, e a discussão é passada em termos de legítima, uma forma de legítima degladiação, digamos assim. As pessoas começam a brigar pelos direitos e pelas posições, mas de maneira legítima, e aí quem perder paga os honorários proporcionalmente ao advogado da outra parte, salvo os detentores da justiça gratuita, que agora o STF já falou que tem uma interpretação para se dar. Mas voltou-se a um parâmetro de quase normalidade, o Constantino. A reforma, no sentido amplo, se entrar no detalhe, você vai entrar no detalhe já já,
ela em tese reduz alguns direitos, ou ela modifica alguns direitos, acho que é o termo mais adequado. E ela cria condições adversas para o trabalhador, de um modo geral também, e não estou antecipando a minha posição sobre a reforma. A Justiça do Trabalho ela acabou sendo um fator moderador, um poder moderador, para tentar ajustar essas coisas que na reforma estavam meio equivocadas. A Justiça do Trabalho contribuiu ou contribui para se chegar no momento de se mencionar a revogação da reforma trabalhista? Tem uma mão da Justiça do Trabalho nesse Não, insucesso, ou o insucesso viria de qualquer jeito pelo conteúdo da reforma, pela forma como ela foi feita, pela rapidez, pela coxa de retalhos que a gente sempre tem é. no Congresso? Não, eu acho que é o contrário, Constantino. Eu acho que a Justiça do Trabalho contribuiu para que a verdadeira desgraça da justiça do trabalho, da reforma trabalhista, não viesse de um pouco mais cedo na nossa história. Ela contribuiu porque a Justiça do Trabalho, em sua maioria, é constituída por especialistas em direito do trabalho, o que não aconteceu na hora de não se verificou na hora de se fazer a suposta reforma, né, que alguns nem chamam de reforma, mas a alteração legislativa, quando ela foi feita, ela não ouviu, em sua maioria, especialistas, longe disso, não é? E muito menos de todas as vertentes. Então, a Justiça do Trabalho, a meu ver, os advogados, os juízes, os procuradores e assim vai, eles contribuíram, o sistema de justiça do trabalho em geral, contribuíram para que esse insucesso da reforma trabalhista não viesse mais rápido. Então, a gente foi adequando uma lei que tem parâmetros de inconstitucionalidade assim, violentos, tem questões de inconstitucionalidades violentas, ela foi contribuindo para ir se ajustando à Constituição, sabe? Então, olha, essa alteração aqui, ela não pode ser feita dessa forma como está proposta. A lei não é a única fonte de direito, e assim vai. E eu diria, Constantino, aqui, que eu acho importante, a despeito de alguns terem assim uma elegância maior como a sua, que não é o meu caso, eu diria assim de maneira muito expressa que a reforma trabalhista reduziu, sim, e muitos direitos. As pessoas que iam, os deputados e os representantes do governo que iam para dizer, que até hoje às vezes dizem, olha, a reforma não retirou nenhum direito, eles estão mentindo. Basta ver uma série. Eu vou dar um exemplo que me veio à cabeça agora. O intervalo do trabalhador. O trabalhador antes recebia o intervalo, muitas vezes de maneira completa, a verba era salarial, refletia em fundo de garantia, etc. E tal, e férias, as terceiras. Agora não mais. Ponto. Agora não é só isso, Constantino. Eu sei que nós temos pouco tempo, mas deixa eu só falar um negócio Imagina, para você. o tempo é todo seu. Uma ideia. É importante se verificar que não se retirou só direitos assim diretamente como esses previstos. Se retirou também um espectro todo, um sistema todo de proteção daquele mais vulnerável, que é o trabalhador. Diminuiu-se o poder dos auditores fiscais do trabalho e se acabou com a estrutura do Ministério do Trabalho. O governo que depois assumiu, depois do Michel Temer, que é o governo atual, extinguiu o Ministério do Trabalho e agora recriou de uma maneira assim que não dá para se explicar, extinguiu porque dizia que não prestava para nada, agora recriou, talvez para ter, sei lá, Quer que eu cargos te para dar explique para ou não alguém, precisa? né? Quer que Acho eu te que não explique? precisa, né? Acho que não precisa. Mas você vê que se retirou isso e se retirou o poder que os sindicatos tinham e quando eu digo poder, eu estou me referindo até a financiamento que os sindicatos tinham no país Sim. para proteger os trabalhadores em geral e até as empresas. Não é? Ao longo do mundo inteiro, você pode pegar países de primeiro mundo com assim, um sistema de sindical muito desenvolvido, debatido na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, com um modelo muito diferente do nosso, mas que existe, funciona de alguma forma. Esses países todos, eles se organizam em sindicatos e têm o mesmo problema que aqui. Não tem muito interesse em termos de sindicalização, sabe? Ninguém está muito interessado em ficar indo debater. A gente não vai na reunião de condomínio do nosso prédio, Constantino. E depois sai e reclama da cor que foi pintada a parede, sem a gente ter ido participar. Isso é um problema mundial. Mas se tentou, com esse complexo de vira-lata, para usar uma expressão muito conhecida, que não é nem minha, e todo mundo sabe que não é, se pegou assim, os piores exemplos de todo lugar do mundo para se dizer, precisa se alterar no Brasil essa coisa. Não se pegou os melhores,
sabe? Então, por isso eu acho que ela retirou direitos, diminuiu a capacidade do trabalhador ser protegido, as empresas também, e com isso deu uma ideia errada, que era, se possível, precarizar. E com isso todo mundo perdeu. Entendi. A gente já tem algum movimento entrando no tema agora, a gente falou um pouco da reforma. Até antes de entrar no tema, para ficar claro, acho que vale a pena contar assim, a reforma trabalhista, ela tinha 6 artigos, é isso? Acho que vale a pena passar. O que aconteceu? Conta aí para gente que ela virou uma... Vamos resumir tudo aqui de maneira Que muito momento que o resumida, país né? vivia? O Constantino, tudo de maneira muito resumida, mas é muito importante a sua lembrança. A reforma trabalhista sempre foi debatida em termos assim, é possível se fazer uma reforma, não é? E se pegou um texto que tinha ali seus 6 artigos, como você disse, e que estava dormindo numa gaveta qualquer do Congresso Nacional. De repente, curiosamente, bem na semana em que o então presidente, que era o senhor Michel Temer, havia sido flagrado naquela conversa gravada com um dono de um frigorífico, quando aquilo foi divulgado em rede nacional, aquele escândalo, vai para usar a expressão que a mídia usa, né, que a imprensa usa, quando saiu aquele escândalo, o que é que surgiu? Reforma trabalhista. E é porque, Constantino, porque o pessoal de repente se interessou em discutir as relações de trabalho no Brasil, porque a CLT era de 43, não era moderna, o que é uma mentira, porque ela veio sendo reformada assim ao longo do tempo, né? Já havia previsões de meios telemáticos, tudo que nem se existia em 1943. Foi por causa disso, porque, vamos discutir direito de trabalho? Não. Foi porque algo que você disse se constatou no começo. O direito de trabalho é uma coisa muito polêmica, é alguma coisa que o empregado sempre vai querer receber mais, vai ter mais direitos, e ele representa também para a empresa sempre querer pagar menos, e é legítimo. O que é mais legal e o que é mais apaixonante é que você botar, sem demérito, isso aqui é uma expressão jocosa, você botar um engenheiro para resolver essa equação, não resolve. Porque de um lado o trabalhador quer sempre ganhar mais, e isso é legítimo. E de um lado a empresa quer sempre ter menos custo e dar menos direitos, e isso é legítimo. E o advogado entra e o Poder Judiciário entra para humanizar isso, botar uma balança que é o patamar de humanidade. E ele equilibra isso, os países vão para frente, a ponto de países como, por exemplo, a Alemanha, país de primeiro mundo, um dos maiores, para alguns, o maior custo do trabalho humano do mundo. Era para estar tudo falido por ali, né? Porque tem muito direito, custa muito trabalho humano, quando na verdade a gente sabe, eu acho que a maioria sabe que a Alemanha me parece que não está muito mal das pernas. Por quê? Porque ali editou-se uma outra visão. Então, para responder essa sua pergunta, foi nesse contexto que se apareceu a reforma trabalhista, se alterou centenas de dispositivos da CLT assim em pouquíssimos meses. O Código Civil, que é essa lei que todos nós sabemos, mas para o público em geral, regula nossas relações do dia a dia, por que a gente não está com uma pedra numa janela, por que as pessoas não devem umas para as outras e respeitam aquilo que combinam. Essa lei, você sabe, né, Constantino, ela era de 16 e foi ser reformada em 2001, o Código de Processo Civil também de 73 para 2015, a reforma do Código Penal e assim vai. Então, a lei trabalhista, que é a lei mais importante para nós termos assim, um cenário de paz social, se pudesse explicar isso, a gente explicaria assim de uma maneira mais detalhada, mas é a lei mais importante, a meu ver, para o país estar assim em pé, ela foi reformada nesse contexto. E aí, lógico, dali um pouco, saíram das manchetes a denúncia lá contra o presidente, que tinha com um presidente da Câmara à época que estava preso, que tinha que manter isso aí, essas coisas, e entrou advogado trabalhista causa prejuízo, o trabalhador cobra muito direito da empresa, a empresa vai para o justiça do trabalho e o juiz é um malfeitor, ele é injusto, ele não é equânime, ele não é uma pessoa equilibrada, ele está lá para condenar as empresas, o que é uma mentira. Mas tudo isso se passou, Constantino, no fim das contas, para se acobertar aquilo que era um escândalo, que era muito maior. E por quê? Porque o direito do trabalho interessa a todos. Eu quero saber, enquanto trabalhador, enquanto empregador, e todo mundo quer. E aí se aproveitou o capital, de uma maneira assim que é legítima, mas com a qual eu não concordo, dessa onda para fazer aquela reforma que retirou direitos, que diminuiu a potência do trabalhador perante o judiciário e que fez isso aí que você lembrou, tirou assim um sistema de proteção geral, dando uma ideia de que agora a gente pode negociar livremente, o que também nem estava previsto na reforma, assim, de uma maneira ampla, negociar livremente é para alguns trabalhadores e tal, o resto era com o sindicato que foi enfraquecido.
Enfim, uma série de mentiras contadas que levou a gente para esse lugar. Vou terminar com essa frase, Constantino. Lá na reforma, eu me lembro, e você estava em muitos debates, nós falávamos muito. Vejo o que acontece na Espanha, vejo o que acontece na Grécia, vejo o que acontece em vários países que estavam tendo um insucesso muito grande nesse modelo de tentar diminuir os direitos para ter mais empregos, sabe? Isso não é assim. A ciência do direito do trabalho e da construção social mesmo, da economia, inclusive, demonstra que não é assim. Só que isso passou. Infelizmente, os deputados não representam aquilo que de melhor representa a vontade também do povo. Isso foi ruim para a empresa e para o trabalhador. Não é um discurso pró-trabalhador, não, Constantino. É um discurso pró-sociedade. As empresas foram prejudicadas, tiveram condenações em honorários, as empresas tiveram a ideia de que poderiam precarizar e pejotizar, e assim vai. E os trabalhadores tiveram tudo aquilo que a gente já falou. E até pegando um gancho no comentário do Dr. Messias, agora há pouco, ele falou exatamente isso, que menos direitos, menos dinheiro na mão do trabalhador, menos gira a economia, né? Você tem menos dinheiro circulando, a economia gira menos. Aproveitar e dar uma boa noite para a doutora Jussara, que está por aí nos prestigiando também. Em nome dela, já deixa um abraço aí para todos. Grande advogada, hein? É verdade, que estão nos acompanhando. Nossa diretora na associação também. Só fera nessa associação. Deixa eu falar uma coisa, eu sou privilegiado. Vem cá. Você falou da Espanha, né? A Espanha, agora em dezembro de 21, revogou a reforma trabalhista, que foi agora ratificada, agora dia 3 ou 4 de fevereiro, porque lá o sistema é diferente. Eles revogam e aí tem que ratificar. E foi ratificado, tudo bem que foi acho que 175 votos a 174, mas foi ratificado. A reforma trabalhista da Espanha foi utilizada muito nesses debates para servir de modelo para a gente. Aí agora a Espanha vem, fala, não era nada disso, precisamos mudar o negócio. Ok, sem entrar muito na coisa técnica. Esse movimento da Espanha, ele desperta um movimento que surge no Brasil de revogação da reforma trabalhista ou não tem vínculo? Aqui a gente já tinha movimentos, a gente já tem algum movimento que começa a defender a reforma, ou ela passa pela... até abrindo isso de forma clara, todo mundo está acompanhando, isso passa por uma das propostas do Lula, que veio falar, não, vou revogar tudo, vai chover dinheiro do céu, vai subir filé mignon do chão. E aí não é uma crítica política, é uma crítica e uma revolta minha pessoal de ter que ficar discutindo política sempre. A gente está em 2022, e eu te peço até desculpa pelo meu desabafo, e a gente está discutindo Lula ou Bolsonaro. Que triste. Que triste para a gente que tem capacidade de formar uma frase, né? De formar uma borboleta voou nos campos floridos. A gente consegue falar isso e a gente não consegue fugir de, sei lá, como que é sair do espeto e cair na brasa. Mas é só um desabafo meu, até peço desculpa, nem era o tema da live, mas vamos lá. A Espanha desperta esse movimento de busca da revogação da reforma trabalhista, ou isso já vinha acontecendo no Brasil? Constantino, sempre se discutiu, desde que se aprovou em 2017, em novembro de 2017, a reforma, como a gente está chamando aqui, essa possibilidade de revogar. É lógico que num cenário internacional, um país importante como a Espanha, tendo reconhecido que na prática a coisa não vingou e agora está promovendo essa revogação, é lógico que isso impacta, né, no cenário nacional. Mas a verdade é que eu acho até que nós nem precisamos olhar para lá. Nós já sabemos aqui no Brasil que deu errado. Agora, o que eu acho assim, no mínimo curioso, é que muitos daqueles que usavam como único argumento que na Espanha havia havido uma reforma que tinha modernizado as relações, que permitiu contratações mais leves e dinâmicas e tal, essas pessoas que usavam como único argumento que na Espanha tinha sido feito, agora não aceitam o único argumento de que na Espanha revogou, então se lá a gente aprovou porque lá tinha e agora lá revogou, acho que agora a gente tem que revogar, porque lá revogou. Então, eu só acho ruim essa desonestidade intelectual, que quando a coisa ali foi aprovada, valeu para aqui para o Brasil, mas agora que tirou, não pode mais. E lá na Espanha ainda há
aconteceu mais ou menos isso, é que houve um movimento político, e a política acho que é da vida, né, Constantino? Nossa, tudo é política, é que a gente acaba tendo que tratar, às vezes, política, infelizmente, como você deu um exemplo, mas quase como um futebol, sabe? Eu torço para fulano, eu torço para ciclano, quando a gente não pensa em ter à frente do país, e não só à frente do país, na Câmara de Vereadores, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, em todos os lugares, pessoas que pensam bem. Ninguém contrata para ser o CEO da sua empresa um cara porque gosta dele, porque ele fala grosso. Não, a pessoa que é uma pessoa que entende daquele negócio. Então a gente fica essa discussão, para usar uma expressão que um político, já que você citou dois bons, um que eu acho bom, que o Ciro Gomes usa, é o Zé contra o Mané. Fica o Zé contra o Mané. Eu gosto mais do Zé, eu gosto do Mané. Onde já se viu discutir o futuro de um país assim? Bom, mas fora isso, Constantino, evidentemente o cenário de política internacional influi aqui. No Brasil existiram sempre esses movimentos e agora existe um movimento, inclusive foi incensado pelo sindicato dos advogados aqui de São Paulo e que está movimentando assim gente no país inteiro, instituições no país inteiro. Me parece que vai ser daí que vai surgir alguma coisa com mais força organizada. É que a gente vive num cenário de apagar tanto incêndio no Brasil, né, Constantino, que às vezes não dá nem para se organizar. É tanta luta, a gente está no século XXI e está discutindo não só as mazelas da política do Zé contra o Mané, como você falou, está discutindo racismo, está discutindo do fascismo. Outro dia eu ouvi sobre nazismo. E isso não é só maldade das pessoas, muitas vezes é desconhecimento, mas muitas vezes é maldade. Quando a incompetência é muito grande, você desconfia de má fé. Você fala, não é possível que o cara está falando um negócio desse. E aí você vê as questões do racismo estrutural e tal, ainda tendo que ser discutidas num país como o nosso. Bom, dito isso, Constantino, lá de fato na Espanha se revogou. A Espanha sempre teve na sua legislação trabalhista algumas figuras até que eram assim namoradas aqui no Brasil, que eram assim modalidades de contrato de trabalho mas um pouco diferentes das que a gente tinha aqui, que eram tidas por mais rígidas. Então a Espanha sempre teve. O advogado às vezes ia ou nos estudos acadêmicos, ou nos seus pareceres, nas suas peças, o advogado às vezes buscava lá a aplicação de um modelo de um contrato de trabalho espanhol, por exemplo, que previa assim, uma forma assim, menos pesada de contrato de trabalho. Então sempre teve na Espanha alguma coisa assim. É que depois da reforma espanhola, isso ainda passou a acontecer de uma maneira mais agressiva em termos de lá se permitir assim, uma contratação por tempo parcial muito mais claramente prevista, alguma coisa quase como um trabalho intermitente aqui e tal, que são modalidades todas, assim, para não entrar no detalhe técnico, que no fim das contas, Constantino, ao contrário de fazer com que o capital, a empresa pense assim, poxa, eu vou ter uma modalidade onde eu vou poder remunerar menos ou vou poder fazer um contrato de trabalho que eu não vou usar tanto esse trabalhador. Eu vou dar mais dinheiro para ele do outro lado. Não é assim que funciona. O capital, e aí é legítimo que ele funcione assim, ele vai tentar economizar aquele dinheiro. E as relações vão ser sempre precarizadas se elas não forem protegidas. O Estado não deve intervir em tudo, mas ele deve proteger aqueles que merecem proteção, histórica, inclusive, mas nesse caso até na prática, no dia a dia. Você não tem como competir, negociar o contrato de trabalho com o empregador de uma maneira igual. A justiça do trabalho deve ser protetiva, os direitos do trabalhador devem ser protetivos, porque não significa que a justiça do trabalho seja injusta. É muito diferente uma história da outra. Então, eu tenho essa impressão, Constantino, que o debate na Espanha agitou, sim. O Lula falou isso, o Ciro já tinha falado há algum tempo, e agora a verdade é que até lá se aprovou, alguns dizem que foi isso eu confesso que erro, não me aprofundei, que foi um erro de um deputado foi um erro votou de um errado, conservador, é verdade. não é um privilégio nosso, né? Incompetência mas lá já tinha havido, já desde a negociação lá se chama presidente do governo, né? Uma espécie de primeiro-ministro, mas desde a negociação para que ele ocupasse o cargo e tal, já havia essa conversa e lá passou. Por quê? Resumo, que deu errado. E o Messias, que você citou aí, então, eu não vi o comentário dele, que fica pulando um monte aqui, mas ele matou a pau. Por quê? Porque a maior parte dos empregadores do Brasil é o pequeno e médio, ou pequeníssimo, inclusive. E você tira dinheiro do cara aqui que está ganhando, reduziu o direito e reduziu o dinheiro na mão dele, é o cara que vai comprar na venda, é o cara que vai comprar nas Casas Bahia a 30 vezes. É esse tipo de trabalhador que teve a vida mais prejudicada com a reforma. Então, você tira dali o cara que também é um empregador. Ele deixa de ter faturamento,
ele tem prejuízo na sua empresa e a economia não gira. A economia, vou terminar, Constantino, mas é tanta coisa, Imagina. mas eu me lembro de um debate antes da aprovação da reforma, que eu fui numa grande rede de rádio, hoje até de televisão, a maior rede de rádio aqui da América Latina, fui lá discutir a reforma trabalhista e fui chamado para defender a visão das empresas. Aí eu não sabia, só fui chamado lá. Chegou lá, tinha uma outra professora, que era a doutora Fabiola Marques, que tinha sido chamada lá para defender a visão dos empregados. E nós dois falamos a mesma coisa o programa inteiro. E aí a audiência, que era gigantesca, começou a perguntar, ué, mas cadê o cara que defende as empresas? Né? Porque o problema não é de direito trabalhista. Quanto mais dinheiro na mão do trabalhador, mais ele vai comprar na venda, mais ele vai comprar no supermercado, mais ele vai depor no banco. O problema é tributário. É a folha de pagamento. Tanto que, por conta da reforma mal entendida, se precarizou, se pejotizou. Por quê? Porque quer dar mais dinheiro na mão do trabalhador. Então, que se diminua e se faça um modelo mais inteligente de que simplesmente se desonerar a folha, né, de pagamento. A questão é tributária, não é trabalhista. O problema não é trabalhista. Só que, você vê, Constantino, tem uma secretaria de tributária do Estado pequeníssimo da federação qualquer, edita uma portaria qualquer lá, e aí os tributaristas, com todo o direito, vão lá e questionam constitucionalidade, desenterrado, que a empresa não pode pagar, e judicializam tudo. O governo no Brasil é o maior usuário do judiciário, mas o trabalhador, coitado, não pode ir lá discutir férias, 13º não pagas, fundo de garantia não pago, verbas rescisórias não pagas, porque ele está errado em entrar na Justiça do Trabalho. Se for para acabar com algum ramo, acaba com as ações do governo, não é? Tira o direito do governo, porque o governo procura muito o judiciário. Ué, ninguém fala isso. Então, para que falar do trabalhador? Então, eu acho, Constantino, para deixar uma mensagem bem clara, que a discussão foi muito desonesta. E como no Brasil deu errado, não precisa nem olhar para a Espanha. Deu errado, gerou desemprego, não gerou emprego, retirou direito, deu tudo errado. Não melhorou as relações de trabalho. As pessoas estão morrendo indo negociar muitas vezes com o seu empregador. Não melhorou. E não negociam diretamente. Então, deve haver revogação por aqui, mas o cenário internacional estimula, lógico, o debate. Tá. Queria aproveitar e deixar um abraço para o Lauro de Campos, Elisângela, Marcele Menezes, que me elogiou aí, Marcele do IMAP, obrigado, e tantos Um outros que abraço vão para todos e passando. todas. Você falou uma coisa importantíssima, né? Que vale a pena replicar as suas palavras. A questão é tributária. É isso aí. A questão é tributária. A questão é do custo disso, né? Espreme. Aí você. Eu às vezes ouço nas empresas pequenas, médicas, eu falo, cara, não consigo pagar, como é que eu faço? Como é que eu posso ter este cara subordinado, né? De acordo com a legislação, ele só pode ser CLT. Não é porque eu estou dizendo, é porque a lei diz isso, está lá no artigo da Sim. CLT. Pô, mas eu não consigo pagar, porque o meu contador falou que vai custar tanto. Então, quer dizer, não é que a empresa às vezes quer precarizar ou quer deixar de pagar direito. É que para ela cumprir a legislação, a gente sempre tem um sócio que chama governo, né? Então, assim, o Isso. governo é sócio de todas as empresas. E aí ele toma dinheiro do trabalhador. Porque é óbvio que a Sim. gente vai ter os maus empresários, se você reduz a carga tributária, não reverte isso em benefício para o Sim. trabalhador. Ok. Mas se você tem um cenário tributário melhor, a condição do trabalhador melhora também, obviamente. Esse é o raciocínio. Sim. E aí, outro ponto importante para ficar gravado. O grande empregador, quem realmente gera emprego, não é a multinacional. Óbvio que as multinacionais são importantíssimas para o desenvolvimento do país, óbvio. Mas quem gera o emprego mesmo, quem faz a ciranda girar, o círculo girar, a engrenagem girar, é o pequeno. É o cara que tem Sim. um empregado, 2 empregados, 3 É empregados, é o isso. cara do É isso. mercadinho, da quitanda, do lava rápido, é esse cara. Isso. Então, faz todo sentido. Eu queria pegar esses dois pontos que você falou, de que é o pequeno e de que realmente a questão é tributária. Me fala uma coisa, Sim. vamos imaginar, pelo que eu entendi, se tem um viés de que realmente é a favor da revogação da reforma, por tudo que você já colocou, porque ela não criou emprego, como havia sido prometido, porque ela não melhorou a economia, porque ela precarizou e tirou alguns direitos dos trabalhadores e, em troca, não trouxe benefício para a empresa também. Mais ou menos esse é o cenário. Sim. Mas, na sua visão, ela teria que ser revogada total ou parcialmente? Há algo que se aproveite? O Constantino, eu acho que com uma medida simbólica, mas eu confesso que não tenho ainda uma opinião formada, Tá. que ela deveria ser revogada completamente. Não por isso. Veja, tudo isso que a gente está dizendo, você sabe, tudo mais aqui, para quem
eu acho que até para quem vai assistir que não é do ramo do direito, isso tudo tem um fundo científico muito importante. É que se a gente vai ficar falando do juridiquês aqui, não adianta. Mas assim, se fosse resumir numa frase, o processo legislativo de aprovação da reforma violou aquelas diretrizes que eram estabelecidas até pelos regimentos internos da Câmara e do Senado. Violou mais, violou a própria expressão da vontade e do voto de deputados e senadores. Nós vimos tristemente, principalmente no Senado, pessoas dizendo assim, senadores e senadoras dizendo assim, não, temos que aprovar sim, eu não concordo, mas vamos votar sim. Depois vem uma MP e melhora isso. Olha isso, Constantino. Isso, para quem é do direito, sabe que é uma excrescência. Depois veio, não veio a MP, depois veio e ela caducou porque não se aprovou. Ou seja, houve o processo legislativo de aprovação de uma lei, como era o caso, ele foi completamente violado. E eu não estou nem falando de uma negociação tripartite que a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, estabelece como parâmetro para esse tipo de diminuição. Não estou nem falando de inconstitucionalidade, estou falando nada disso. Então, mas assim, para resumir, para aquele que não é do direito e para a gente não ficar no juridiquês, eu acho que ela deveria ser completamente revogada. E se houvesse alguma coisa positiva, que se entregasse ao debate público honesto e não midiático, não para esconder um escândalo, embora quase sempre vai estar se escondendo um escândalo no Brasil, porque todo dia é um escândalo novo, mas que se fosse honestamente debatido, eu não vejo. E veja, 90% do meu escritório em Direito do Trabalho é empresa, Constantino. E algumas pessoas confundem a postura do advogado de empresa com o empresário. O advogado de empresa tem que falar isso para a empresa. Ele não é o empresário e ele está lá para aconselhar o empresário. Ele tem que falar, olha, se você acha que dá para fazer a pejotização por conta da reforma, que permitiu, que retirou direito, você está errado. E muitas vezes, você ter esta postura direta e as empresas que se interessam, que são sérias, elas sabem que o mercado não melhorou, a economia não girou, menos direitos para ter mais dinheiro, mais empregos. Essa história de ter menos empregos com mais direitos ou mais empregos com menos direitos não é verdadeira. E isso é uma constatação histórica, cientificamente medida, ao longo de quase séculos. Então, até ao longo de séculos, porque a economia é estudada aí de acordo com os homens de seu tempo, né? De acordo com o contexto que está se acontecendo naquela hora. Então, é mentiroso esse argumento. E por que é mentiroso? Eu acho que a reforma prejudicou empresas e empregados, e por conta disso, deveria ser completamente revogada, mas não só por isso, por conta dessa malversação que se fez dos regimentos internos da Câmara e do Senado na hora da aprovação, falta de observância de normas internacionais e assim por diante. É interessante, né? Você está falando de essa coisa de confundir o advogado de empresa com o empresário. Eu acho que a gente tem que ter liberdade e autonomia para conseguir colocar cada coisa no seu lugar. Por exemplo, eu sempre fui um crítico do sistema sindical. Eu sempre fui. No escritório, a gente advoga para sindicato Sim. patronal. Eu não mudo a minha opinião, porque eu acho que, assim, o modelo que a gente tinha era um modelo que, na minha opinião, não estava adequado. Porque era um modelo que você conseguiu uma carta sindical, a gente sabe a que custo, se conseguiu uma carta sindical, sentava em cima dela e saía fazendo fortuna, sem ter que prestar serviço. Mas aí a gente vem, como tudo aqui, pega o leme e vira todo para o outro lado. Agora Exato. Você não vai ter mais nada, agora você fica largado Exato. Às traças. Mas eu vou te dar o poder de negociar. Mas negociar como? Se o cara não consegue nem manter a porta do sindicato aberta. Então, quer dizer, ser crítico não é falar, que legal, agora vamos acabar com os sindicatos. Não funciona. Vamos organizar as coisas, vamos ter um debate amplo. Tá bom, o sindicato, a contribuição sindical obrigatória não faz muito sentido, porque a gente está em 2022. Tá bom, sindicato, vem cá. Você tem 3 anos para se reestruturar, para começar a prestar um serviço, para tentar trazer o seu associado. Então, no primeiro ano, você vai ter 90% da sua contribuição sindical. No segundo ano, você vai ter 75%. No terceiro, você vai ter 50%. Aí, daqui 5 anos, você vai ter 30%. E depois a gente vai reavaliar. Se der certo, a gente tira tudo. Mas não, pega da noite para o dia.
vai lá e tira tudo. Sim. E se você me permite, Constantino, veja, Claro, à vontade. se fosse uma discussão honesta, como essa que você está pondo, nós temos posições às vezes antagônicas, mas nós nos propusemos aqui a um debate e a uma Claro, conversa, e é assim que se constroem as ideias, porque ninguém é dono da verdade, e as ideias elas devem ser justamente debatidas para serem melhoradas. Mas se fosse honesto, deveria ter havido um debate mais amplo sobre, por exemplo, unicidade sindical, se é necessário para e traduzindo assim, se é possível ter mais de um sindicato por representando na mesma área ali, porque sim. há uma circunstância que, por exemplo, nos limites mínimos territoriais municipais, não pode ter mais de um sindicato por categoria. Será que não deveria haver uma concorrência? Eu posso escolher o meu sindicato como os estudos de experiências sindicais internacionais de países bem desenvolvidos já se Sim, propõem a fazer, já adotam? sim, Por que não discutir isso? Ou financiamento, formas de financiamento. Mas não, Constantino. Se falou, vamos tirar direito de trabalhador, vamos permitir que sindicatos sejam praticamente extintos, porque nós vamos cortar o financiamento dos seus serviços, até hoje estabelecidos, e com isso vai ser uma vida boa para a empresa. Só se esqueceu que toda empresa vive ou de produto ou de serviço, e que menos produtos e menos serviços iriam ser consumidos, porque é menos dinheiro na mão do trabalhador, e aí essa bola de neve é o contrário. Então eu também acho, que o modelo não era o ideal, mas as discussões não avançavam. Só avançou com o esforço midiático, que hoje está até prejudicado, né? Porque as empresas de mídia grande, não só pelo streaming, pelo YouTube, etc., mas por uma série de outras questões estão sendo prejudicadas por isso, e aí se fez mal para todo mundo no frigir dos ovos. E é interessante que assim, o modelo não era ideal. Tem quem defenda, Sim, mas na minha opinião ele não era ideal. Pelo que eu entendi, você também sim. talvez tenha um viés de que Não não era era o ideal. ideal, Mas ele também acho. continua não sendo ideal, só que ele só mudou de lado. Só mudou Eu de estou lado virado para cá, eu estou fazendo a exato. live virado para cá. Pô, não é ideal, né? Porque eu não estou olhando para as pessoas. Correto é eu ajustar e ficar aqui, não. Eu viro para o outro lado. Eu É, continuei não sendo ideal, que é mais ou menos o que a gente faz aqui, né? Ou é tudo para lá, ou é tudo para cá. E aí volta é. para o Fla-Flu, né? Sempre. Que desgraça. É isso que não pode se tirar de parâmetros assim da prática, né, Constantino? Doía muito para nós, e acho que dói para todo mundo que vê discussões passadas no Congresso e tal. Assim, situações demasiadamente impactantes na nossa realidade, sendo discutidas por pessoas que não a conhecem. Então, a gente sabe como é que é a Justiça do Trabalho, o dia a dia e tal. Ela não dava prejuízo, ela dá lucro. Ela mais arrecada que os órgãos que são feitos para arrecadar. Dá para fechar alguns órgãos e manter a Justiça do Trabalho, é melhor para o governo. Mas isso nada era dito essa coisa da espetacularização, da ação de 200 mil, de dano moral, que era exceção, da exceção, da exceção, da exceção, quando a regra é a maior parte das ações que tramitam são não pagamento de verba rescisória. Olha que absurdo. Era para, se a lógica fosse o que acontece na Justiça do Trabalho, Constantino, para deixar bem claro para o público, nesse papel nosso de divulgador científico que a gente está fazendo aqui, deveria se aumentar os direitos. Eu me lembro de um juiz que, pelas posições, ele acaba tendo até as opiniões técnicas dele sendo assim, olhadas de esgueio e tal, mas que é um cientista do direito do trabalho, que é o professor Jorge Luiz Souto Maior. Ele disse num Roda Viva, confrontado pelo entrevistador, pelo entrevistado, que se não me engano era o Rogério Marinho, à época, que levava à frente a reforma trabalhista, ele se incomodou tanto com as perguntas do professor que dizia assim: mas você acha então que não precisa melhorar nada, não precisa regulamentar nada, não precisa mudar nada? E o professor Jorge respondeu: sim, existe um inciso primeiro do artigo 7º da Constituição que diz da estabilidade. Por que nós não discutimos isso? Se ele está lá com o inciso primeiro, e até tem uma importância maior, não só por isso, não exatamente por isso, mas existe uma importância maior dos incisos e dos artigos que estão em cima do que estão embaixo, vai? Ele disse: por que não discutir isso? Porque nós estamos discutindo só o que precariza, o que retira direitos. Então, o que ele quis dizer, eu acho, com isso, Constantino, e o que, assim, quase que fez confessar a posição do entrevistado, que fez uma pergunta para o entrevistador, ele estava tão incomodado, acho que ele com aquilo confessou a desonestidade intelectual dele, o Rogério Marinho, que ele, ao responder ao professor, ele, ao invés de responder ao professor, ele o questionou. Então, isso só revela que eu acho que isso que foi o professor quis dizer assim em poucas palavras ali, a discussão não foi honesta. Ela foi tomada com um interesse, e os interesses até daqueles que supostamente estariam sendo protegidos, que são as empresas, foram prejudicados. E aí estamos onde estamos hoje, com desemprego, menos direitos e assim por diante.
Eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu. Estamos chegando no final. Acho que a gente Tá conseguiu bom. aí passar pelos temas, num bate-papo acima de tudo respeitoso. E é isso que me Lógico. agrada fazer esse programa. Essa coisa de trazer conhecimento, de tentar. Quem sabe um dia a gente consiga, fazendo o que a gente faz, o que você faz muito bem à frente da Associação dos Advogados Trabalhistas, debatendo, fazendo curso, perdendo convívio com a família, ficando lá até Sim, tarde. É, é tentar trazer luz para que a gente consiga sair do Fla-Flu. O Fla-Flu é o que mais me incomoda, porque ele não leva a gente é, para lugar nenhum. lugar nenhum. Eu lembro, talvez não seja do seu tempo, que aí tinha uma coisa assim, hoje não tem mais, acho que tem uma legislação que proíbe. Um prefeito ganhava a prefeitura e aí ele pintava o ônibus da cor do partido dele, pintava todo de azul. Aí o É, outro ganhava, ia lá e pintava de vermelho, que era a época do Jânio Quadros. é, Aí fazia o ônibus de 2 andares. Quer dizer, a gente fica completamente a, a luz, né, seguindo esses devaneios dos nossos políticos. Né? Então, uma das sim. coisas que me motivam a fazer esse programa e estar aqui toda quarta-feira e pretendo continuar enquanto eu tiver gente que me dê essa oportunidade, como você me deu, de te entrevistar aqui, de bater esse papo, enquanto eu tiver, eu vou fazer o programa para tentar, se a gente É conseguir trazer isso. luz para essas discussões. A cada programa, se eu conseguir mudar ou despertar alguma coisa em uma pessoa, já são 80 pessoas que estão aí criando um exército. Ah, vai Sim. demorar, isso é utopia, a gente não vai conseguir, mas também ficar sentado na sala de casa, só porque eu, graças a Deus, consegui uma condição boa, ficar sentado olhando não faz nenhum sentido, né? Não. Então, queria te agradecer por participar desse sonho. Na verdade, o programa é Eu, um sonho para mim de fazer isso, e de trazer clareza, de trazer conhecimento de uma maneira leve. Você colocou muito bem ao longo da live, né? Sem juridiquês. Ah, vou ficar aqui falando obrigado. latim. Acho que passou, né? Não E adianta. você comprou a Passou. ideia de uma maneira brilhante, cara. Antes de Olha, te passar, Constantino, lógico, antes de te lógico, pode passar a falar. palavra, vou te passar a palavra. Mas eu só Não, queria dizer que na próxima quarta-feira eu falo com a doutora Adriana Galvão Moura Bilho, que poxa, é a atual presidente da CAASP, foi eleita agora, sim, junto com a Vanzolini, com o Sica, com outros tantos amigos, com a Dia timaço. Almeida, que está lá, com a Daniela, Alexandre, e ela vai falar sobre direito, diversidade e representação feminina, na próxima quarta-feira. Eu sempre Que dedico o bacana. programa. Hoje eu vou dedicar o programa a duas pessoas. Um por uma coisa triste e outra por uma coisa legal. Triste é a perda do Arnaldo Jabor, que eu sempre fui fã dele. O Arnaldo Jabor faleceu ontem, e aí fica aí a minha homenagem ao Sim. Arnaldo Jabor. E a outra é dedicar o programa também para o Marcelo Barbosa, que faz aniversário hoje. Então, os Não, parabéns aí para o Marcelo, parabéns. querido. Gente, muito obrigado. Eu agradeço de coração. Antes de finalizar, qual que é a sua mensagem para o momento que a gente vive, a sua mensagem final, suas considerações finais? A minha palavra para você é gratidão por ter me dado a oportunidade de colocar você na história do programa Direito em Pauta. Que bacana. Olha, Constantino, obrigado. Eu sou um admirador aqui do seu trabalho. Você propõe os debates sempre dessa maneira muito aberta e honesta, intelectualmente honesta. Nós não temos, nem eu, nem você, e nem a maioria dos que debatem de maneira verdadeira, coração e mentes abertas. Então, não temos nenhuma ambição, nenhum interesse de convencer ninguém. A gente quer discutir as ideias. Essa ideia de tentar se impor a sua verdade, como nos regimes autoritários a gente vê, e até nas discussões políticas do Zé com o Mané, como a gente falou, às vezes acontece que a minha verdade é a minha. Isso é uma tentativa de colonizar o outro, como já disse um grande escritor e tal. Mas eu diria, Constantino, e quero mandar um abraço aqui, ó, eu vi, passou aqui na linha um grande tributarista aqui em São Paulo, Gustavo Ki, e passou a doutora Maristela, que é uma grande advogada, e passou também o doutor Daniel Ortega, que para mim é um Eu dos vi. maiores advogados trabalhistas do país. E eu diria, Constantino, se eu fosse deixar uma ideia, puta, tanta coisa para falar, essa coisa da política você já matou, não pode ser fla-flu. Mas eu diria que o problema nosso ainda é a educação. E essa bola de neve do direito de trabalho, ele deságua lá na educação também. Eu vou deixar aqui uma frase e terminar com ela, de um grupo já extinto de rap no Brasil, chamado Facção Central, cujo líder, inclusive, fez direito. Depois de pregar nas penitenciárias mudança de vida e tal, ele também mudou sua vida, fez direito e se tornou advogado, que em uma das suas músicas e poesias musicadas, como é o rap, diz que o calcanhar de Aquiles do pobre é educação.
Imagine se um mendigo conhecesse a Constituição. Eu acho que a saída do país é a educação, e me fio muito nessa ideia de que aqueles menos favorecidos tenham mais acesso à educação, porque são eles que mais precisam e eles são os mais vulneráveis sem ela. Obrigado, Constantino. Que lindo e que profundo, né, para a gente pensar. Eu não Sim. conhecia essa expressão, essa frase, mas vou adotá-la daqui para frente. Bem Gente, bacana. muito obrigado, querido, de coração. Obrigado a todos que ficaram com a Obrigado a gente. você. Semana que vem tem mais. Se cuidem, fiquem com Deus. Uma boa semana para todos. Tchau, gente. Até semana que vem. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.